Meu nome é Rafael Valera e eu ajudei a expor o esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico na Venezuela. Em tela, nesse momento, a postagem feita pelo presidente dos Estados Unidos, não só confirmando esse ataque, mas também informando que Nicolás Maduro foi capturado e retirado do território venezuelano. Eu nasci na Venezuela e fugi para o Brasil por conta da perseguição do governo de Maduro. Um dos motivos foi a descoberta de um sistema internacional de venda de drogas em que o dinheiro ia parar no bolso de algum dos nomes mais poderosos dentro do governo. A Venezuela é dona das maiores reservas de petróleo do mundo. Foi chamada de potência do futuro na América Latina. Atraiu investimentos, recebeu imigrantes e prometeu prosperidade para gerações inteiras. Mas desafiou a lógica econômica. Concentrou o poder. Apostou tudo em um projeto que prometia justiça social e entregou a escassez. As prateleiras esvaziaram, milhões fugiram do país e a moeda virou pó. E enquanto a população afundava na pobreza, o poder operava com um fim em si mesmo. Aquilo que era uma crise partidária resultou na fome e na miséria de gerações inteiras. E para entender de fato como isso aconteceu, não podemos olhar para a corrupção e para o narcotráfico apenas como um erro isolado, um desvio de conduta. Não foi um acidente histórico, não foi um excesso de idealismo. Foi um projeto de poder. Em 2016, o Estado venezuelano lançou o programa chamado Comitês Locales de Abastecimento e Produção, os CLAP. Oficialmente era um programa social, distribuição de alimentos subsidiados para ajudar a população mais pobre em meio à crise. Na prática, era outra coisa. As caixas de comida não eram universais, não chegavam a todos. Elas eram distribuídas de forma seletiva mensalmente para um setor específico da população, um setor comprometido com o partido de governo. A comida virou moeda política. Quem controlava esse sistema era Freddy Bernal, ex-policial, ex-prefeito de Caracas e um dos homens mais leais a Hugo Chávez desde o início do chavismo. Bernal não é apenas um administrador público. Ele é apontado como um dos líderes dos chamados coletivos, grupos paramilitares armados que intimidam, reprimem e protegem o regime. Segundo a DEA, a Administração de Repressão de Drogas dos Estados Unidos, Bernal também integra um chamado Cártel de los Soles, um cártel formado por membros do alto escalão do Estado venezuelano. E ele ainda responde às acusações de tráfico de armas em parceria com as Farc. Isso ajuda a entender o tipo de estrutura que estava sendo montada. Desde Hugo Chávez e depois com Nicolás Maduro, a Venezuela passou a seguir à risca o receituário comunista. Controle dos meios de produção, destruição sistemática da propriedade privada, asfixia do sistema financeiro, uso do comércio exterior como instrumento político. Nada disso foi improvisado. O resultado foi devastador. Um dos maiores colapsos econômicos na história da América Latina. Os setores produtivos foram destruídos. A moeda perdeu o valor. A inflação saiu de controle. O Estado passou a viver daquilo que ainda conseguia extrair do petróleo. Chávez tinha uma intenção clara: transformar a Venezuela em um país praticamente monodependente do petróleo. Enquanto o preço do barril estava alto, o dinheiro entrava. E enquanto entrava, era saqueado. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, depois de eleições acusadas de fraude, o que ainda restava da economia foi esmagado de vez. As políticas monetárias e cambiais se tornaram ainda mais agressivas e um dos setores mais atingidos foi o setor alimentício. Produzir alimentos se tornou inviável. Importar alimentos se tornou proibitivo. Produtos começaram a desaparecer das prateleiras. Alguns reapareciam custando 2 ou 3 vezes mais. Outros simplesmente nunca mais voltaram. Milhões de venezuelanos foram expulsos do ciclo econômico. A classe média praticamente desapareceu. A fome deixou de ser consequência e passou a ser o método. Sem capacidade interna de produção, o regime decidiu importar alimentos, mas não para abastecer o país como um todo, mas para abastecer seus nichos de apoio político. Foi aí que entraram as empresas estrangeiras, especialmente empresas mexicanas ligadas ao corporativo Cosmos, empresas com histórico de contratos bilionários com o Estado mexicano. Empresas conhecidas por vender alimentos deteriorados para aumentar margem de lucro. Empresas com enorme capacidade logística. Empresas ideais para um esquema desse tamanho. Mas alguém precisava fazer a ponte entre essas empresas e o governo venezuelano.
É nesse ponto que surgem dois nomes centrais, Alex Saab e Álvaro Pulido. Dois empresários colombianos que já tinham uma longa relação com o regime desde 2009. Uma relação baseada em contratos superfaturados, propinas e esquemas de corrupção. Eles já eram cartas marcadas no baralho da corrupção. Já tinham conseguido contratos para a construção de moradias populares cobrando 3 ou 4 vezes o valor real. Sempre com sobrepreço, sempre com retorno garantido. Com a criação do CLAP, Saab e Pulido montam uma estrutura empresarial internacional para se tornarem intermediários oficiais da fome. Empresas em Hong Kong, empresas no México, empresas nos Emirados Árabes, empresas de fachada que compravam alimentos baratos, empacotavam fora do país e revendiam ao governo venezuelano a preços inflados. Mas o esquema não parava no desvio de dinheiro para fins pessoais. Ele avançava para algo ainda mais grave. Os mesmos navios que transportavam as caixas de comida do CLAP também transportavam dinheiro do narcotráfico. As FARC e o ELN, grupos narco-guerrilheiros colombianos, já mantinham uma relação estreita com o Estado venezuelano desde o início do chavismo. Uma relação mediada, entre outros nomes, por Piedad Córdoba, ex-senadora colombiana, aliada histórica das FARC e amiga pessoal do Hugo Chávez. Esses grupos produziam drogas. O dinheiro precisava circular. E circulava usando a logística oficial do Estado venezuelano. Dentro dos mesmos contêineres que levavam arroz, sardinha e farinha para a Venezuela, viajavam grandes quantidades de dinheiro em espécie, resultado do narcotráfico colombiano. Esse dinheiro não seguia direto para a Venezuela. Antes, fazia uma parada estratégica. Puerto Limón, na Costa Rica. Ali, os navios atracavam em um porto operado por uma estatal venezuelana chamada Alunasa, uma empresa de alumínio. Nada tinha a ver com alimentos, mas tudo tinha a ver com lavagem de dinheiro. O dinheiro em espécie era desembarcado ali e inserido no sistema bancário. Depois, transferido para bancos russos sancionados pelos Estados Unidos. Eurofinance, Mosnar Bank, Gazprom Bank, VTB. No caso do Eurofinance, quase metade das ações pertence ao próprio Estado venezuelano. A partir daí, o dinheiro era redistribuído para os líderes do Cártel de los Soles, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, altos funcionários do regime de Nicolás Maduro. Tudo isso está documentado. Guias de embarque, registros fiscais, investigações jornalísticas e independentes. Mesmo depois de o governo mexicano proibir empresas como El Sardinero de contratar com o Estado, os embarques continuaram. Antes, durante e depois das sanções. Quando uma empresa ficava visada, criavam outra. Mudavam o nome. Mantinham os mesmos operadores, as mesmas famílias, os mesmos representantes legais. Surtipractic, Grupo Gobimex, Salva Foods, Assassi Foods. Empresas diferentes no papel, mas o mesmo esquema na prática. O programa CLAP nunca foi um programa social. Foi um eixo central de um sistema criminoso internacional. Um sistema que usou a fome como ferramenta de controle interno, a corrupção como método de governo, o narcotráfico como fonte de financiamento, a lavagem de dinheiro como engrenagem global. 7 países envolvidos: mar, terra, portos, bancos, empresas de fachada. E no centro de tudo isso, uma população recebendo caixas com comida vencida, insuficiente e condicionada à obediência política. Isso não é colapso, má administração ou casos isolados de corrupção. Isso é engenharia de poder. E entender isso é fundamental para que ninguém mais aceite a mentira de que regimes assim fracassam por incompetência. Eles funcionam exatamente como foram desenhados, para servir os objetivos criminosos revolucionários. Você que está assistindo a este conteúdo no YouTube da Brasil Paralelo, nós temos um convite para você conhecer o nosso streaming. Hoje a BP reúne mais de 100 produções originais por apenas R$10 por mês. Em Infiltrados Venezuela, nossa equipe esteve na Venezuela, ouvindo de perto as vítimas da autocracia chavista. Em A Queda, Argentina, mostramos como um dos países mais promissórios do continente se tornou sinônimo de crise econômica, inflação e instabilidade social. Em Nicarágua, Liberdade Exilada, uma produção exclusiva, denunciamos a perseguição a cristãos e opositores políticos em um país onde a liberdade passou a ser tratada como crime. E essas são apenas algumas das histórias disponíveis em nosso streaming.
Se você quer ir além do que está sendo mostrado nas notícias e entender o que realmente acontece no nosso continente e no Brasil, toque no link na descrição desse vídeo e seja um membro Brasil Paralelo. Muito obrigado e te vejo na plataforma.